Olá, vamos continuar a nossa arte de viver hoje com um tema muito interessante. Perdoe muitas e muitas vezes. Já sei a colocação que alguns vão fazer em relação a isso, portanto já antecipo antes da leitura. Alguns vão dizer, bom, mas tem certos criminosos que não dá para perdoar, tem mais é que odiar. Uma pessoa se tornou criminosa porque se deixou dominar pelo ódio. E se você se deixa dominar pelo ódio, você não o está combatendo, você está reafirmando a posição dele, está fortalecendo o ódio, que na verdade é o grande criminoso. Ou seja, você não combateu, você se aliou. Como diz o próprio epíteto em outro capítulo que já lemos, a maior vingança é não se parecer com aquele que cometeu um crime. Assim você se contrapõe ao fator gerador desse crime. Outra coisa que é muito importante que a gente entenda: o perdão é para todos, a justiça é para um por um, separadamente, com uma análise rigorosa das causas, das circunstâncias, de tudo mais. Mas só quando perdoamos, tiramos o componente emocional do ódio, do espírito de vingança, ou qualquer coisa desse tipo, e temos condições de ver com lucidez. Ou seja, não se julga, perdão para todos. Justiça para cada um. Cada caso é um caso. Vamos lá? Em geral, todos nós fazemos o melhor que podemos. Quando alguém fala de maneira ríspida com você, não faz caso do que você diz, comete o que parece ser um gesto desatencioso ou até mesmo uma ação indiscutivelmente má, diga a si mesmo: se eu fosse ele e tivesse passado pelas mesmas dificuldades, suportado os mesmos sofrimentos, vivido na mesma família e assim por diante, provavelmente teria dito ou feito a mesma coisa. Ou seja, entendam bem, não é que Epíteto queira dizer que um ato criminoso é perdoável porque a pessoa passou por essas circunstâncias, porque há outros que passaram por circunstâncias idênticas e não se tornaram criminosos. Mas será que eu seria o primeiro ou o segundo caso? Eu, com a minha fragilidade emocional, com a minha vitimização, eu seria aquele que passou por uma situação massacrante e saiu bem? Ou seria aquele que passou por uma situação massacrante e sairia revoltado querendo me vingar no primeiro que aparecesse? Então, cuidado, porque a natureza humana é complexa e há que entender bem todos os seus requintes, todos os seus desdobramentos, antes de podermos ser realmente justos. Não conhecemos as histórias que estão por trás das ações das pessoas e, por isso, precisamos ser pacientes com os outros e não julgá-los, reconhecendo os limites de nossa compreensão. Também uma outra coisa importante para você considerar: se te cabe julgar alguém, porque é o teu dever como pai, teu dever como líder, ou teu dever como um juiz no Estado, há que ter um critério enorme para fazer isso, porque é uma função que exige muita lucidez, autocontrole, sabedoria. Agora, se não te cabe julgar, não se meta aí. Porque sem elementos você vai ser severamente injusto e vai gerar um karma de crueldade. Aquela pessoa que já está no buraco, não precisa que você jogue mais terra sobre ela. Precisa que seja olhada com toda a lucidez para ver o que é o melhor que pode ser feito, dadas as condições do que ocorreu. Portanto, se não te cabe julgar, olha, tente evitar, porque isso é tremendamente complicado. Leiam o mito de Damocles, que dizia que Damocles era um rei que, em cima do seu trono, havia uma espada extremamente pontiaguda, que era a espada da justiça. A primeira imprecisão que ele fizesse nos seus julgamentos, a espada caía sobre a cabeça dele. E diz que é assim mesmo que é. Aquele que julga tem uma responsabilidade de não ser pessoal, de encarnar valores e julgar através deles. Se isso não te corresponde, não faça. Se te corresponde, olha, tente crescer como ser humano e amadurecer, para que faça isso o mais próximo possível da justiça universal e não dos seus valores pessoais. Isso não significa fechar os olhos aos atos nocivos ou defender a ideia de que ações diferentes têm o mesmo peso moral. Ou seja, isso não significa ser nem permissivo, nem ser impreciso, ou seja, considerar que todo mundo que cometeu um crime é a mesma coisa.
Muito pelo contrário. Ser esse fiel da balança, usar a reta razão, ser capaz de ver as coisas sem paixões, considerando todas as circunstâncias e o seu peso para aquela pessoa, que não é idêntico ao peso que teria para nenhum outro ser humano. Ou seja, exige, inclusive, bastante empatia. Quando as pessoas não agirem como você desejaria, exercite os músculos da sua boa índole. Olha que excelente oportunidade para exercitar esses músculos. E dê de ombros, dizendo a si mesmo: ora, tudo bem, que deixe passar. Relembre aquela circunstância que tanto tenho repetido ultimamente. Quando nós paramos de ser tão fortemente impactados por circunstâncias externas, começamos a ser sensíveis às circunstâncias internas, que são a nossa voz do silêncio, são a nossa flor de ouro, é a nossa identidade mais profunda que começa a vir à tona, porque você deu espaço para ela, coloca para fora as circunstâncias barulhentas. É claro que coisas mais graves é difícil a gente resistir a se deixar afetar, mas o mau humor e o maltrato diário das pessoas que não estão sabendo o que estão fazendo, esse dá perfeitamente para deixar que a vida resolva esse problema, que ela lide com isso e seguir o seu caminho, preocupado com aquilo que te corresponde. Procure também ser tão generoso consigo mesmo quanto possível. Ou seja, agora é a justiça conosco mesmo, igualmente importante. Não se compare com os outros ou com você mesmo naquilo que você gostaria de ser. O aperfeiçoamento humano é um esforço gradual, que se avança 2 passos e se recua 1. Como também já falei nessa nossa mesma leitura, um pequeno avanço, brinde, comemore, como um pai e uma mãe brindam o primeiro passinho de uma criança. Saiba que até equilibrar novamente e dar um segundo passo, vai haver um monte de tombos, mas saiba aceitar isso com calma. Saiba valorizar cada pequeno passinho que foi dado. A primeira pessoa que nos cabe julgar e educar é a nossa própria personalidade. Se você se sair bem aí, só assim tem direito moral de julgar mais alguém. Perdoe os erros dos outros muitas e muitas e muitas vezes seguidas. É um gesto que promove o bem-estar interior. Bom, eu não tenho mais nada a ver com isso. Agora que a vida dê a ele o que lhe corresponde, porque eu não posso fazer nada quanto a isso. Se puder ensiná-lo a não repetir, bem, se eu tivesse oportunidade, faço. Mas o que já foi, agora é ele com a vida. Eu não tenho nenhum envolvimento com isso. É a melhor maneira de garantir a paz interior, a serenidade e a felicidade. Mas isso depende de confiar na vida. Não achar que somos os únicos seres inteligentes e pensantes do sistema. Imagino como a natureza deveria rir de nós, se a natureza rir, se por acaso ela tem esse atributo, ela deve rolar de rir de nós quando achamos que somos os únicos seres pensantes e inteligentes do pedaço, dentro do universo dessa complexidade. Perdoe a si mesmo muitas e muitas e muitas vezes. E tente agir melhor da próxima vez. Isso é o julgamento. Em cima disso você bate o martelo. Numa situação futura, reaja melhor. Faça progressos. Reflita sobre o que aconteceu hoje e na próxima. Haja melhor. Isso é a condição que você deve impor a si próprio. Tá bom, eu tolero hoje. Foi inexperiência, foi distração, foi seja lá o que for. Na próxima, melhor. Reflita, aí está muita sabedoria condensada nesse homem tão especial que foi Epíteto. Coisas extremamente necessárias, mais necessárias hoje do que quando ele as disse. Um abraço a todos.